Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, tá chegando agora, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like pra fortalecer, porque hoje é sábado, certo? Dia 29 de outubro, tem Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro, hoje é dia de final de Libertadores, mas o Corinthians tem aquele jogo atrasado contra a equipe do Goiás, tá? Então por isso aí o Corinthians tá jogando nessa data, certo? Vou trazer aí todas as informações para vocês. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês, rapaziada. Vamos para cima, tá? Vamos para cima. Primeiro ponto, tá, que eu queria trazer aqui é que o jogo entre Goiás e Corinthians foi adiado porque, segundo o Ministério Público de Goiás, não podia ter torcida visitante. Não podia ter torcida do Corinthians no jogo contra o Goiás. E aí, eu tô até surpreso. Eu estou muito surpreso, rapaziada. Eu acho que aconteceu alguma mágica, caiu um raio lá no estádio, alguma coisa aconteceu que aí eles descobriram que dá pra fazer um jogo de Campeonato Brasileiro, Goiás e Corinthians, com torcida mandante e visitante. Não sei o que aconteceu, tá? Não sei a receita. Mas eles descobriram que dá pra fazer. Sério? Vocês acreditam, rapaziada? Dá pra fazer um jogo entre Goiás e Corinthians com torcida mandante e visitante. Tá? Eles conseguiram. Parabéns, parabéns. Por um momento eu achei que era impossível, tá? Tentaram me convencer de que era impossível. Mas dá pra fazer. Então, ufa, deu até um alívio, rapaziada. Deu até um alívio, tá? Que palhaçada, né? Que palhaçada. Todo aquele alvoroço... Não, é verdade. Não. Beleza, dá pra fazer. E aí vão fazer o jogo. Hoje, 7h30 da noite, tá? Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Serrinha, tá? Lá na Serrinha. O jogo vai passar aí no Premiere, tá? No Premiere, então pra quem tem aí o canal fechado, vai acompanhar a partida entre Goiás e Corinthians, lá na Serrinha. E simples, o jogo vai acontecer. Vamos lá pra escalação do Corinthians. A gente, obviamente, precisa dessa vitória. Por quê? Porque na última rodada o Corinthians perdeu para o Fluminense. A gente teve vitória do Atlético Mineiro. A gente teve vitória do Palmeiras. A gente teve vitória do Santos. A gente teve vitória do Internacional. E a gente teve vitória do Fluminense. Dos 7 primeiros ali, só o Corinthians e o Atlético Paranaense não perdeu, não venceu, no caso, foram confrontos diretos. Só que o Atlético Paranaense foi com o time reserva e vai jogar uma final de Libertadores hoje. Então os caras estão, ó... Se os caras vencerem a Libertadores hoje, nunca que eles vão pensar nesse jogo contra o Palmeiras. Agora o Corinthians não podia ter perdido em casa pro Fluminense. Perdeu. Tem esse jogo atrasado. O Corinthians está 1 ponto atrás do Fluminense, a 4 pontos atrás do Flamengo, a 7 pontos atrás do Inter. Então, assim, tem que vencer o Goiás. Até porque tem o Galo encostando, tem o Atlético Paranaense encostando, o São Paulo que está a 7 pontos. Tem só 4 rodadas. Mas, se o Corinthians não vencer, os caras vão encostar. E aí a nossa vaga direta para a Libertadores fica ameaçada. Simples, tá? Então o Corinthians hoje tem que entrar com a mentalidade para vencer o jogo. Nossa provável escalação é Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz e Juliano, Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. A gente vai com muitos desfalques, tá? Muitos. O próprio Mosquito machucou, não vai. Renato Augusto não viajou. Balbuena não viajou. Adson não viajou. Maicon não viajou. Olha o tanto de nome. Que não viajou. Ramiro tá suspenso. Rafael Ramos tá com Covid-19. Certo? Já falei do Mosquito, já falei do Renato, Balbuena, Maicon, Xavier, Adson e Júnior Moraes.
Olha o tanto de desfalque para a partida de hoje. Mas, para mim, o Corinthians tem que chegar e vencer o Goiás. Ah, John, é só chegar e vencer? Obviamente que não. Mas assim, a mentalidade do nosso time tem que ser de vencedor. Tem que entrar para vencer o Goiás. É um jogo contra um time da parte de baixo da tabela. Depois o Corinthians pega o Flamengo. Fora de casa. A gente sabe que é um jogo difícil. Sempre, sempre. Independentemente do resultado da Libertadores. Vai ser um jogo difícil. A gente depois tem o Ceará em casa. Pega o Coritiba fora. E o último jogo contra o Atlético Mineiro. Um confronto direto na Neoquímica Arena. Então, se a gente deixar para resolver no último jogo contra o Galo vai vir com a faca nos dentes para disputar uma vaga direta na Libertadores. Faz o resultado agora. Você tem Goiás, você tem Ceará, você tem Coritiba, tá? Que são times aí que estão brigando na parte de baixo da tabela. Aproveita, faz a sua pontuação. Se garante na Libertadores para fazer o planejamento para 2023, tá? Eu acho que essa que tem que ser a mentalidade aí da equipe do Corinthians. Quero saber o palpite de vocês e a expectativa para a partida de logo mais entre Goiás e Corinthians. O fisioterapeuta do Corinthians, né, o Bruno Maziotti, deu uma entrevista meio que atualizando a situação dos jogadores que estão machucados. Renato Augusto e Balbuena saíram com uma queixa de dor muscular, certo? Não há ruptura, fizeram exames, não há ruptura, apenas uma fadiga, tá? Então um cansaço. Na semana que vem, voltam a treinar com o grupo de forma parcial. Então, para o jogo contra o Flamengo, Renato Augusto e Balbuena ainda são dúvidas. Maicon vem de um processo de lesão na panturrilha, tá? Então ele voltou a jogar, mas foi retirado para se recondicionar fisicamente. Na próxima semana, deve voltar a treinar com o grupo. Então o grupo deve ter folga domingo, ele volta a treinar aí segunda-feira. Tá? O Maicon deve voltar aí, deve estar disponível para o jogo contra o Flamengo. Adson e Xavier estão em processo de transição. O Adson está há 8 dias, né, com a lesão muscular, deve treinar com o grupo também a partir de segunda-feira. Xavier tem uma tendinite no joelho e já volta a treinar com o grupo a partir de hoje. Tá? Então Xavier é praticamente liberado aí. Júnior Moraes mantém um processo de reabilitação física após a lesão no joelho. Ainda a lesão no joelho. Tem feito treinos e é preparado para a próxima temporada. Pode ser utilizado, mas dependerá de avaliações. Então, o fisioterapeuta do Corinthians veio na entrevista e falou que estão preparando o Júnior Moraes para 2023. Essa é a informação. Paulinho, após 5 meses aí da cirurgia, começou os treinamentos no campo e no início de 2023 estará pronto para retornar. Mosquito acabou de romper, né, o ligamento cruzado anterior do joelho, vai passar por cirurgia, só volta em 2023, não tem um prazo correto ainda, vai depender aí da cirurgia e do processo de recuperação dele, essas sessões aí de fisioterapia, melhor recuperação possível aí para todos, tá? Para todos. Mas, pô, essa situação aí do Júnior Moraes não estão preparando ele para 2023, tá? Essa é a informação que a gente tem. Bom, nosso time desembarcou em Goiânia, né? Ontem aí no fim da tarde. A torcida do Corinthians, obviamente, foi lá para apoiar o time, certo? Para demonstrar aí toda a nossa consideração com a equipe. Alguns torcedores, tá? Na chegada, viram um Duílio, começaram a falar sobre o Vitor Pereira. Mantém o Vitor, renova com ele, mantém o Vitor. O Duílio virou e falou o seguinte: estou fazendo tudo o que eu posso. Simples, tá? Foi essa a frase do Duílio. E aí eu já tenho certeza que vai ter gente que vai interpretar. Bom, John, então ele tá fazendo tudo, o VP fica, e outro que vai comentar. John, então se ele tá fazendo tudo que ele pode, já sei que ele não vai ficar. Eu vou deixar para vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês, que vocês interpretam aí dessa frase do Duílio, certo? Falando aí que está fazendo tudo o que pode para a permanência do Vitor Pereira para 2023, rapaziada. Bom, agora falando um pouco de mercado da bola, a parte financeira do Corinthians, né? A gente teve o meia Matheus Pereira, que era cria da nossa base, surgiu aí no time em 2016, na época do Tite ainda. Fez, eu acho que 3 jogos pela equipe principal do Corinthians.
certo? 3 jogos, depois foi vendido. O jogador Matheus Pereira, o meia, ele se destacou na categoria de base do Corinthians desde o sub-13. Então lá, ele chegou com, vamos colocar 13 anos. Jogou. Subiu pro profissional, fez algumas partidas, foi vendido. Aí, todo mundo que tinha uma fatia do Matheus Pereira começou a cobrar o Corinthians na justiça. A B2F Marketing Esportivo tinha uma porcentagem, cobrou o Corinthians. O time dele, vou até pegar o nome aqui, Sociedade Esportiva Vitória, de Hortolândia, tinha uma porcentagem também, falou que não recebeu, entrou na justiça e tudo mais, ficou correndo. E aí agora, tá? A situação é a seguinte, o Corinthians vai ter que pagar um valor fixado de 2.150.000, que vai ser dividido aí em 9 parcelas, para o Corinthians pagar até junho de 2023. Certo? Esse é o acordo feito na justiça, tá? Com a Sociedade Esportiva Vitória, lá de Hortolândia, que, ao que tudo indica, foi o primeiro clube aí do Matheus Pereira, antes dele vir para o Corinthians. Ok, beleza, perfeito. Aí a gente pega a venda do Matheus Pereira pro Empoli, da Itália. E é o seguinte, um cara de 18 anos na época, tinha feito 3 jogos no profissional do Corinthians. Luiz Fernando Assessoria Esportiva tinha 26%. GT Esportes, 19%. B2F Marketing Esportivo, 15%. Sociedade Esportiva Vitória de Hortolândia, 35%. Corinthians, tá? O Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse aqui. Esporte Clube Corinthians Paulista. 5%. 5%, tá? Não tô brincando. Não. 5%. Como que um cara que tá desde o sub-13 no seu time, você vai vender, você tem 5%. E aí a gente pegar a época que ele subiu, tá? Em 2016 mais ou menos, o presidente do Corinthians era o senhor Roberto de Andrade, que atualmente é o diretor de futebol do Corinthians. Como que eu vou confiar num cara que você tem um jogador promissor na sua base, desde o seu sub-13, um cara que vinha se destacando, era camisa 10, campeão da Copinha em 2015, comendo a bola e tudo mais, e você tem 5% dos direitos do atleta. E aí agora você deve 2.150.000 para o clube que na teoria é o formador dele. É o clube que teria direito 35%. Você tem 5%. Se vendeu o cara na época, por que já não repassou o dinheiro? Se esse dinheiro não foi repassado, esse dinheiro foi usado aonde? No quê? Cadê esse dinheiro? Certo? São essas perguntas que eu tenho para o senhor Roberto de Andrade, que nunca serão respondidas, e ele vai continuar rodando aí nas gestões do clube. Vai continuar. Quem vai ser o sucessor do Duílio? O Alessandro? O Roberto de Andrade? O André Sanches? Quem? Vai continuar entre eles, tá? Essa é a crítica que eu tenho no momento, rapaziada. Não é possível que um cara que era camisa 10 da sua base, você tenha 5%, cara. É difícil de acreditar, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora mais uma de mercado da bola, certo? Notícias importantes aí. O Flamengo, tá? O Flamengo já vem pensando aí no planejamento para 2023 e estão de olho no Fagner. Estão de olho no Fagner. Não é novidade para ninguém que desde que o Rafinha saiu do Flamengo, no Flamengo, ninguém é unanimidade naquele lado direito. A gente tem o Rodinei agora, que foi herói da Copa do Brasil, vamos colocar assim. Mas não é unanimidade dentro da torcida. A torcida pega muito no pé dele, tá? E aí o Flamengo vira e mexe, tá de olho em lateral direito. Qualquer cara que dê uma batida diferente na bola, o Flamengo já tá em cima, tá?
Trouxe o Isla, tem o Mateuzinho, tá buscando. E aí a informação do Jorge Nicola é a seguinte. O Fagner entende que, no esquema do Vitor Pereira, ele vem tendo menos liberdade, prejudicando o seu rendimento. O Flamengo demonstrou interesse no lateral direito há alguns meses e, apesar de ainda não ter informações concretas, essa pode se tornar uma possibilidade. Então, assim, existe a possibilidade do Flamengo fazer uma proposta pelo Fagner para 2023. Certo? Existe essa possibilidade. Muito pelo ambiente do Fagner dentro do Corinthians, o desejo dele talvez de jogar no Flamengo, alguma coisa nesse sentido. Quero saber a opinião de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês. Uma avaliação sobre o Fagner. Lembrando, ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2024. Então, acabando essa temporada, ele ainda tem mais 2 anos de contrato. Não sai de graça. Então, o Flamengo teria que pagar. Qual seria o valor? Não sabemos. A que preço você vende o Fagner? Quem você contrata para o lugar do Fagner? São as primeiras perguntas que eu faço. A que preço você venderia o Fagner? E qual seria a sua peça de reposição? Porque eu entendo que a situação do Fagner é uma situação que se assemelha do Fábio Santos, que é um jogador que está com a idade avançada, e a tendência daqui para frente não é o cara crescer, é o cara decair. Infelizmente, tá? Infelizmente. Queria que o Fagner continuasse no Corinthians jogando em alto nível por muito tempo. Mas não é o que acontece, tá? A idade bate para todo mundo, certo? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quero saber, tá? Uma situação aí bem delicada, porque é um clube igual o Flamengo que tem muito dinheiro, que pode chegar a fazer uma proposta forte que mexe com o jogador. Essa situação dele com o Vitor Pereira, a gente já sabe que tem algum burburinho, alguma coisa, fica nesse vai não vai, mas vamos ver o que acontece aí ao término da temporada. Comentem, por favor, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o Jorge Nicola falou também aí sobre a negociação entre Corinthians e Red Bull Bragantino sobre o Arthur. Tá, o Corinthians meio que iniciou as conversas para entender o salário dele, qual que é a pretensão dele aí dentro do Bragantino, se existe a possibilidade dele ser negociado e tudo mais, aquela conversa ali bem tranquila, tá? Meio que bem inicial. E aí o Jorge Nicola falou o seguinte: o Corinthians está atrás de um velocista do bom no 1 contra 1 e boa finalização. Arthur atende a esses pré-requisitos, jogador de apenas 24 anos. De fato, o Corinthians se interessou em contratar o Arthur, essa conversa se deu no mês passado e acabou esfriando diante da negativa do Red Bull Bragantino. O atleta deve ser negociado com um time de fora. O Leipzig, que é o clube aí alemão, né? RB Leipzig, é a maior tendência, que ele inclusive ficaria no mesmo grupo que é o grupo Red Bull. Tá? O grupo tem muito essa característica dos jogadores girarem dentro do próprio grupo. Então surge num clube de menor expressão, vai pro clube maior. Eles têm muito essa característica dessas negociações internas entre clubes do grupo. O Corinthians está interessado, só que agora sabe do interesse do mercado europeu, principalmente do RB Leipzig. Principalmente, tá? E aí um ponto que a gente já tem que saber. Se o Corinthians, e aí na pessoa do Duílio, chegar e falar, não, a gente quer contratar o Arthur, é chegar para fazer uma proposta grande. Não adianta a gente chegar, ficar de conversa mole, dando volta, e não fazer uma proposta forte. Não adianta. Não vai conseguir negociar com o cara. Ele tem mercado na Europa, uma idade muito boa, um jogador de muita qualidade, tá? Um ponto que poderia pesar seria o desejo dele. Se ele falar, não, eu quero continuar no Brasil, eu quero ir pro Corinthians, aí muda a negociação. Mas, até o momento, o que a gente tem é o interesse dos empresários em colocá-lo no Corinthians. Ainda não sabemos, ainda não temos a confirmação se ele também tem esse interesse. Se ele tiver, aí beleza.
Aí você tem um ponto a mais na negociação. Caso contrário, se ele preferir ir para a Europa, aí fica difícil a negociação. Aí fica bem complicado, o Corinthians vai ter que abrir o bolso para contratar esse jogador. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês sobre essa negociação. Lembrando que hoje temos a live lá no Instagram, tá? A live aí pós-jogo, certo? Depois aí de Corinthians e Goiás, Goiás e Corinthians, 7h30 a partida, em torno aí de 9h30 mais ou menos deve estar acabando. A gente entra ao vivo lá no Instagram. Fechou, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!